A vida não tem controle remoto. Você precisa levantar e mudar. Com essa frase, eu quero iniciar o vídeo de hoje abordando a importância do controle da glicemia pós-prandial. No paciente diabético, que é o foco de hoje, é importante que eu sempre recordo para que a gente vá lembrando que a gente já conversou as outras vezes, né? Cada paciente diabético tem os objetivos que o seu médico, de modo individualizado, vai traçar as metas para o controle da glicemia capilar, aquele da pontinha de dedo, de furar o dedo. Ah, doutor, eu não gosto de furar o dedo, é melhor você furar o dedo antes que o diabetes fure o seu coração. Lembra sempre disso, fura o seu coração, fura a sua cabeça, né? O rim. Então, o diabetes é bem agressivo, né? Uma doença inteligente, tem 3.500 anos. Ela realmente merece todo o nosso respeito. Então, é melhor furar o dedo. Vá por mim. Aí, então, o que acontece? A gente preconiza que o paciente diabético fique com uma taxa de açúcar, né, no sangue, chamada glicemia, normalmente no jejum próximo de 80 a 120, daí para baixo, né? E os níveis pós-prandiais, os chamados pós-prandiais, são 2 horas após a refeição. Normalmente até 140, em algumas situações até 150, se a pessoa for mais idosa. São esses os valores que a gente procura deixar. Há situações que o paciente fica um pouquinho mais acima, né? Mas isso, como eu falei para vocês, vai depender de caso a caso, a individualidade do paciente. Mas o mais importante que isso que eu quero deixar e fique na cabeça de todos, né, é a importância do controle da glicemia. Então, o paciente não pode simplesmente medir a glicemia de jejum. Você medir somente o de jejum ou não fazer o teste, amigo, você não está fazendo acompanhamento de diabetes. Eu recordo, é uma doença inteligente, agressiva. Se você não tiver o controle, fica difícil. Tá? Ela ganha o jogo e ganha mesmo, ganha de goleada. Pior que a Alemanha sobre o Brasil de 7-1. Nós vamos tomar de 0, né? Então, se você fizer o controle direitinho, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, procure medir a glicemia no jejum 2 horas após o almoço e por volta das 21 horas. Você normalmente janta por volta das 6h30, 7 horas, então por volta das 21 horas seria interessante. O ideal é fazer todos os dias, mas eu entendo que por vezes você não tem acesso às fitinhas, né, todos os dias, as tiras são caras, às vezes você não consegue a disponibilização na rede pública, mas o fato é que você tem que ter algumas medições. Melhor você ter aí 30 medições do que você não ter nenhuma para você chegar ao seu médico. Você tem que ter essas informações, que o médico ele precisa dessa informação para poder te ajudar, porque ele não é Deus, ele é filho de Deus, então ele precisa de ajuda, né? Então ele precisa de ajuda para que ele possa te ajudar. Essa é essa a ferramenta, né? Não adianta transferir para o médico toda a responsabilidade, porque o tratamento é em conjunto, né? É um tratamento binário. O médico precisa ajudar e o paciente precisa ajudar. Então, senão, realmente não há acordo e quem vai ganhar a doença, quem vai ganhar vai ser a doença. Nós temos que estar sempre atentos a essas nuances, né, do controle da glicemia. Eu sempre falo eu falo para o paciente de maneira jocosa, né, brincando, que é como você vê o saldo no banco, né? Então você vê o saldo do banco no dia 5, né? No dia 5 você recebe o seu saldo, seu salário, né, no 5º dia útil, então você lá, bonito, tá legal na foto, né? Parabéns. E dia 6? E dia 7? Como é que tá? Aí você não quer nem ver no banco, né? É mais ou menos essa situação. Só que você tem que ver. Você tem que ver onde está o problema. Se você não ver o problema, você não vai visualizar a solução. Essa é a situação. Não adianta se você ter medo. Onde está o problema? Então vamos lá. Reúna as ferramentas necessárias para esse tratamento. Veja o que você precisa do seu médico. Adeque a medicação que ele vai precisar colocar para você, faça a sua parte, repito, faça a sua parte, tá? A dieta adequada, reduza os carboidratos, tenha uma orientação da nutricionista, porque sozinho realmente fica difícil, né? E reconheça que você precisa de ajuda e você precisa de um tratamento, porque não, eu sei quanto está meu diabetes. Olha, não há ninguém na face da terra que tenha um glicosímetro na palma da mão, olhando e falando quanto que tem. Não existe isso. Eu me conheço, você não se conhece. Nem você, nem eu, nem ninguém. Por isso nós precisamos dos profissionais da área de saúde, né? Não dá para eu saber quanto está a minha pressão agora. Ah, minha pressão é sempre 12/8. Nem sempre, colega. Às vezes ela muda. Qual é a sua temperatura? Ela muda ao longo do dia. De manhã cedo tem um valor, à tarde é outra, à noite é outra, dentro de um parâmetro razoável. Então, você não se conhece, você precisa avaliar de modo adequado. Você pode ter alguns parâmetros. Agora,
com exatidão, e à medida que os anos vão passando, entram outros fatores, né, são chamadas comorbidades. Isso entra em campo a hipertensão arterial, os níveis de colesterol e a função renal que fica rebaixada, além do que da parte circulatória. Então são todos esses fatores, então não é somente ver quanto está o diabetes, se está 200 e vou baixar para 100. Isso é uma coisa muito simplista para uma doença tão complexa como é o diabetes, né? Eu repito, e repito e repito, é uma doença inteligente, tem 3.500 anos. 1.500 a.C. já viu diabetes. E nós temos que ter essa consciência e temos que ter humildade para saber que a gente precisa recorrer a quem conhece o assunto, trocar ideia e procurar aprender. Porque, como já falei para vocês, saber não ocupa espaço. Um beijo a todos, até a próxima, fique com Deus.